Empresários da indústria evitam falar em investimentos na Zona Franca à espera da reforma tributária. Nesta edição, a gente mostra os transtornos causados pela chuva desta terça-feira em Manaus. A força do vento destelhou imóveis e derrubou árvores. Veja também, homem invade cooperativa e faz funcionária refém. E ainda, 80% da frota de ônibus está em circulação na cidade. O motivo seria a falta de diesel. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Redução de imposto para todos os estados, a incerteza de uma reforma tributária justa e declarações recentes do ministro da Economia têm causado alguns impactos sobre a Zona Franca de Manaus. Empresários já falam, inclusive, em segurar investimentos. Nos últimos 2 anos, o modelo Zona Franca tem resistido a uma série de problemas. O IPI sobre os concentrados do setor de fabricação de refrigerantes sofreu uma drástica redução. Hoje está em 10%, mas já esteve em 20%. Quanto menor o coeficiente, menos competitividade têm as empresas do polo industrial. Além disso, a Suframa já está com um orçamento para 2020 reduzido em quase 70%. E aliada a todos esses fatores, a discussão da reforma tributária está longe de ter como prioridade a preservação do modelo. O novo ministro da Economia chegou a dar uma série de declarações afirmando não acreditar no retorno financeiro da Zona Franca. A consequência de tudo isso é uma desconfiança dos investidores. Só esse ano, 2 empresas de segmentos diferentes do polo industrial de Manaus resolveram adiar os planos de ampliação. E os empresários acreditam que esse cenário só deve mudar quando houver garantias reais de que os incentivos vão ser mantidos. O temor que a gente tem é que cada vez que o ministro Paulo Guedes se manifesta contrário à questão dos incentivos e colocando o modelo Zona Franca na mesma situação de incentivos que são oferecidos a segmentos, o nosso incentivo não. O nosso incentivo não é um programa de governo, é um programa de país, está na Constituição Federal, para diminuir as desigualdades regionais que nós temos. A hora que ele se pronuncia dizendo que ele é contrário a isso, ninguém vai colocar dinheiro aqui, nem para ampliar suas atividades, nem para diversificar suas atividades, e muito menos novos investimentos sendo atraídos para cá. A reforma tributária, atualmente, é o que pode dar essa segurança se os congressistas chegarem a discutir como o modelo Zona Franca pode se encaixar com as mudanças propostas sem sofrer perdas. É o que diz esse economista. Segundo ele, dependendo de como acontecer a simplificação dos impostos em pauta em Brasília, até mesmo os estados podem perder a arrecadação. Porque cada estado tem a sua particularidade em termos de atividade econômica, em termos de organização social, em termos de estrutura governamental e institucional. Então, haverá problemas. Por quê? Porque, possivelmente, o recurso decorrente dessa arrecadação não vai suprir as necessidades já existentes em cada estado, em cada município, em função das suas particularidades. Mas ele diz ainda que o estado tem capacidade de se reerguer e inventar novas formas de negócio sem os incentivos fiscais. Eu vejo que se a classe empresarial, e outra geração que está vindo aí, não tenho a menor dúvida que vai buscar outras atividades econômicas, outros ramos de negócios, enfim, hoje o mundo passa por isso. O presidente da Confederação das Indústrias do Amazonas discorda. Segundo ele, as alternativas econômicas possíveis no estado não conseguiriam gerar o número de empregos diretos e indiretos da Zona Franca de Manaus. A mineração, por exemplo, vai ser uma segunda maior jazida de silvinita, que vai gerar o potássio, nós vamos extrair o potássio dessas jazidas, se Deus quiser. Ela, em plena carga, geraria 1.500 empregos diretos. Seriam necessárias 60 atividades de mineração desse porte para gerar o que nós temos de emprego hoje no polo industrial. O serviço de hotelaria, focado no turismo,
Um hotel 4 estrelas e 50 apartamentos gera, em média, 50 empregos diretos. Nós precisaríamos de 1.700 hotéis desse porte espalhado pelo Estado em plena carga para gerar o número de empregos que nós geramos hoje no polo industrial. Daí a necessidade, né, de uma bancada federal, uma bancada parlamentar forte lá no Congresso, em Brasília. Bom, o Supremo Tribunal Federal confirmou hoje o acordo para destinar R$1 bilhão para a preservação da Amazônia e 1,6 bilhão para a área de educação. O acordo foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. Os recursos têm como origem uma multa paga pela Petrobras às autoridades brasileiras, após um acordo com o governo dos Estados Unidos. Do total de R$1 bilhão destinado à Amazônia Legal, R$430 milhões devem ser repassados pela União aos estados da região, levando aí em consideração, entre outros fatores, a área desmatada e o número de focos de queimadas em cada estado. A ideia de destinar parte do dinheiro pago pela Petrobras à preservação da Amazônia foi da mesa diretora da Câmara dos Deputados e também da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, após a repercussão internacional com o aumento do número de queimadas na floresta amazônica. A gente muda agora de assunto para falar sobre a queda da aeronave ontem, nessa segunda-feira, aqui em Manaus. 2 dos 10 sobreviventes do acidente aéreo, ocorrido nessa segunda-feira, receberam alta hoje. E a repórter Priscila Cerdeira tem mais detalhes ao vivo para a gente. Oi, Priscila, muito boa noite para você. Atualiza aí a situação para quem está acompanhando agora ao vivo a Crítica na TV. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo. Agora já são 3 pessoas liberadas, viu? Uma foi liberada ontem, a gente acompanhou aí, que foi a liberação do Ricardo Laurentino Coba, de 35 anos. Ele havia sido levado para o hospital 28 de agosto e no mesmo dia teve alta porque teve apenas algumas escoriações. Mas hoje já foi liberado o copiloto André Costa de Oliveira, que foi atendido inicialmente lá no Delfim Nazis. Hoje de manhã ele foi encaminhado para o hospital João Lúcio, realizou alguns exames e a equipe médica já liberou ele e ele já deve estar em casa. Quem também já foi liberado foi o Dário Teixeira de Souza, de 35 anos. Ele também tinha sido levado para o hospital João Lúcio, passou também por exames hoje e já foi liberado. 7 pessoas ainda estão internadas em 3 hospitais da cidade. São eles os 2 funcionários do governo, a Vanna Mota, de 33 anos, e o Francisco Pereira de Souza, de 40 anos, que estão lá no Platão Araújo. Também está no Platão Araújo o senhor José Maciel de Oliveira, de 60 anos. Ele teve ali uma contusão na perna, e ainda continua sem previsão de alta. A senhora Maria Cristina Magalhães, de 51 anos, ela está no Platão Araújo, na verdade ela estava no Platão Araújo e foi transferida para o Hospital João Lúcio hoje. Ela está aí sob os cuidados da equipe de ortopedia. O senhor Dilson Marcos Kowalski, de 56 anos, que é aquele senhor que ontem estava no hospital 28 de agosto, que foi transferido para o Hospital Adventista, também continua internado lá no Hospital Adventista. A Dilvete Nunes Magalhães, de 45 anos, continua internada no 28 de agosto. Ela é a única paciente que ainda está no 28 de agosto. Agora, o estado mais grave, Nayandra, ainda é do piloto, Ele que teve aí mais fraturas expostas do que os outros pacientes, ele ainda está internado na UTI. Todas essas pessoas, essas 7 pessoas que ainda estão internadas, não têm previsão de alta. Algumas podem receber alta até amanhã porque tiveram apenas escoriações, e outras que estão em estado mais grave não têm previsão nenhuma de alta pelos próximos dias, viu, Nayandra? Priscila, e alguma novidade aí sobre as investigações em relação ao que teria causado essa queda dessa aeronave? Por enquanto, a gente ainda não sabe dessas novidades, a gente ainda está acompanhando aí o laudo que deve ser enviado pela perícia técnica, e assim que a gente tiver essas informações, a gente volta a falar aqui no programa. Tá certo, Priscila Cerdeira, muito boa noite para você. Daqui a pouco a gente volta a conversar. O médico empresário Mohamed Mustafa, apontado pela Polícia Federal como chefe de um esquema de corrupção que desviou milhões de reais do Fundo Estadual de Saúde, teve o pedido de liberdade provisória negado hoje pela Justiça.
A juíza Ana Paula Serizawa considerou que não existem motivos para revogar a medida cautelar e, por isso, negou o pedido da defesa. O empresário cumpre pena no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, no quilômetro 8 da BR-174, em Manaus. Ele foi preso em setembro do ano passado, durante o desdobramento da Operação Maus Caminhos, intitulado aí Cashback. Segundo a Polícia Federal, Gilberto Aguiar, apontado como facilitador nos desvios realizados na Secretaria de Saúde do Estado, também teve o pedido de liberdade provisória negado na decisão de hoje. Bom, um homem invadiu uma cooperativa habitacional e fez uma funcionária refém na tarde de hoje em Manaus. Ele estava muito transtornado e a polícia teve que intervir. E o motivo seria a demora em receber um imóvel da cooperativa. A repórter Maiara Rocha acompanhou o caso e tem os detalhes. O suspeito foi identificado como Jorge Rafael Pérez, de 36 anos de idade. Por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira, ele invadiu uma cooperativa de imóveis no bairro Parque 10 e, com auxílio de um canivete, fez uma funcionária refém. O motivo? Aproximadamente 3 anos, ele e a esposa adquiriram um imóvel. A entrega deveria ter sido feita em dezembro de 2018, mas isso não aconteceu. O suspeito pediu ressarcimento. O pagamento deveria ter sido feito hoje, mas a cooperativa se negou a pagar. E por conta disso, esse suspeito acabou tendo um surto psicótico. Segundo a esposa dele, que preferiu não gravar a entrevista, Jorge faz uso de medicamentos controlados e já esteve internado em uma clínica psiquiátrica. Esse suspeito foi encaminhado até o 12º Distrito Integrado de Polícia, recebeu atendimento médico do SAMU e agora os delegados plantonistas devem definir o destino dele e quais crimes ele vai responder. E a Polícia Civil alerta sobre os riscos de comprar veículos de outras pessoas. A atenção tem que ser redobrada quando a venda é feita principalmente pela internet e o valor ofertado for bem abaixo do mercado. Maria Gleusa comprou um veículo usado e já fez a transferência da propriedade para o nome dela. Ela conta que para fazer esse tipo de compra é preciso tomar certos cuidados para não cair em golpes. Primeiro a documentação. A gente entra no site do Detran para comprovar se realmente tem o dono, né? Se o documento está todo em dias. Aí depois que a gente vai ver o carro. O meu esposo, ele é bem exigente com o negócio de carro. Então vocês nunca tiveram nenhum tipo de problema? Não, graças a Deus não. Já Dácio diz que não se sentiria seguro em comprar carros de pessoas desconhecidas. Em função de muitos casos que ocorrem, eu fico seguro, sim. De acordo com um delegado da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, muitos compradores só descobrem que caíram em um golpe quando vão fazer a transferência do veículo. Ele também diz que quem compra carros ou motos que foram roubadas pode responder por receptação. É muito comum aqui no estado do Amazonas as pessoas adquirirem veículos com uma pessoa e esse veículo sequer está em nome dessa pessoa. Então, desconfiem quando a negociação é feita nesse sentido, né? Um grande perigo são as compras feitas pela internet. Nesses casos, a orientação é avaliar de perto o veículo e negociar apenas com o dono do carro ou então da moto. A outra orientação é avaliar o preço da venda. Se for um valor baixo, a vítima deve desconfiar. É necessário que haja também uma análise crítica acerca do valor daquela negociação, né? Tem que haver aí uma proporção entre o valor daquele veículo e o valor que é utilizado no mercado comum para aquele veículo, né? Caso ela compre um veículo muito abaixo do valor de mercado, é um sinal de que pode ser um veículo aí oriundo de uma prática ilícita anterior. Veja agora o resumo de notícias. (73 veículos recuperados e 3 pessoas foram presas na Operação Quimera da Polícia Civil, que desarticulou um esquema criminoso que movimentou mais de 6 milhões de reais. Os suspeitos criaram uma empresa de fachada para alugar veículos e depois revender os carros, inclusive para fora do estado. O trio também seria ligado a uma facção criminosa que financiou o esquema. As pessoas que estão em situação de rua recebem na próxima sexta-feira uma ação de cidadania na paróquia da Igreja dos Remédios, no centro da cidade.
Vários serviços vão ser oferecidos por órgãos e instituições. E a ação faz parte da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. E mais de 9 toneladas de pirarucu ilegal e outros 100 quilos de carne de caça foram apreendidos pelo Batalhão Ambiental. A carga estava numa embarcação que veio de Tefé. 2 pessoas foram presas e vão responder por crime ambiental. O alimento vai ser doado. Um forte temporal causou prejuízos hoje aqui na cidade. 75 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. Pelo menos 8 ocorrências foram registradas durante o vendaval e em alguns lugares aqui de Manaus, a fiação também foi arrancada. Teve ainda problema no fornecimento de água. No bairro Nova Esperança, o telhado deste prédio foi arrancado pela ventania. Este senhor, que mora em um dos apartamentos do andar de baixo, estava em casa no momento do temporal e conta o susto que passou. É uma ventania muito forte, né? Antes da chuva. Aí com essa ventania o telhado veio toda a estrutura mesmo completa do prédio, caiu aqui embaixo, ficou só parado na fiação. Foi um barulho muito grande, muito feio mesmo. 3 famílias que moravam em apartamentos no andar superior tiveram que retirar os objetos molhados pela chuva. Vizinhos ajudavam a retirar os pertences dessa senhora que não estava em casa no momento. Cheguei, a tragédia já estava acontecida. Como todos os meus vizinhos também, todos estão com as coisas todo molhado, tomando providência. Ele está abrindo os apartamentos embaixo vazio para que a gente possa, né, botar as coisas, né? Eu não sei se a televisão ainda vai funcionar, liquidificador, a geladeira, os objetos, porque como desabou o forro em cima, alagou tudo, tá tudo molhado, tudo ensopado, né? O telhado ficou preso à fiação da via e as residências da rua ficaram sem energia desde as 2 da tarde, horário da ocorrência. Uma equipe da Amazonas Energia esteve no local para arrumar os fios de eletricidade. No bairro São Jorge, o telhado desta panificadora também foi levado pelo vento. A estrutura toda só não foi ao chão porque ficou engatada na fiação. Essa senhora viu o momento do acidente. Deu um vento muito forte. Aí um trovão bem forte também. Aí quando eu sou crente, né? Eu fiquei ali, levantei a mão e disse, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que quando eu vi foi tipo assim um furacão, né, que chamam. Assim, aquele redemoinho. Que eu olhei aí, brei, eu corri, peguei a chave para abrir, para correr. Aí tanto o barulho do trovão, como o fogo saindo assim do cimo. Esta outra senhora conta que estava passando pela rua quando o telhado se soltou e assustou a vizinhança. Quando eu cheguei no portão, que eu olho, já está os telhados em cima do fio. Aí apagou tudo, já tinha dado os papocos. Quando eu estava na feira, deu aquele papocão. Aí apagou tudo. Ficou tudo escuro no supermercado. Quando eu cheguei aqui, o temporal. Quando eu cheguei aqui na calçada, eu só vi foi a pancada. A senhora já tinha visto alguma coisa assim? Não, a primeira vez. Você ficou... Segundo a Defesa Civil do município, 8 ocorrências foram registradas durante todo o dia. 2 residências tiveram o telhado arrancado, 3 árvores tombaram em cima de casas, houve também o desabamento de um muro e de uma casa de madeira e uma residência correu o risco de desabar. Não houve vítimas. Ainda por conta da ventania, 75 mil famílias ficaram sem energia desde 1 da tarde. Segundo a Amazonas Energia, 16 distribuidores e 15 transformadores foram desligados. Por consequência, houve também o desligamento da produção de água. Bairros das zonas Norte, Oeste, Centro-Oeste, Sul e Distrito Industrial sofreram oscilação na distribuição de água durante quase toda a tarde. Agora a gente muda de assunto porque daqui a pouco tem mais uma rodada do Peladão 2019 e é que está lá no Estádio da Colina e fala agora ao vivo com a gente a repórter Catiane Moura. Oi, Catiane, quantos jogos vão ser disputados daqui a pouquinho? Muito boa noite para você.
Muito boa noite, Nayandra. Boa noite a todos que estão acompanhando a Crítica na TV. Olha só, a gente já está aqui posicionado, né? Porque logo mais às 8h30 vai ter transmissão. E só respondendo a sua pergunta, vão ser 2 grandes jogos hoje na categoria feminino e também no Master. A gente ainda não tinha feito nenhuma transmissão dessas 2 categorias. Mas só para a gente sinalizar aqui, quem vai abrir essa primeira partida, quem começa essa primeira partida na nossa transmissão aqui, vai ser o Grêmio do Parque 10 contra o Estrela Dourado, isso no feminino. Só lembrando que aí o Grêmio do Parque 10 no ano passado foi finalista do Peladão, então esse ano vem com tudo para ver se consegue o título aí. Estrela Dourada também já tem todo um histórico, né, no maior campeonato de peladas do mundo, e só para lembrar que no feminino essa categoria vem crescendo todos os anos ainda. Por exemplo, no ano de 2018 foram 40 times, esse ano já foram 47, então sempre está tendo um acréscimo aí. O futebol feminino em evidência, e com certeza o Peladão é uma oportunidade para essas mulheres que adoram futebol. E aí a gente tem o Master, que vem com o Ariense contra o Monte Sião, que também já são 2 clubes bastante experientes no Peladão. E esse ano também vão fazer grandes jogos aqui. A gente vai estar transmitindo tudo para você de casa, que não pode vir ao estádio. Só lembrando que as nossas transmissões ocorrem nas terças e quintas-feiras. E vamos aproveitar esse momento aqui para mostrar também como é que está a movimentação por aqui. A gente consegue ver que já tem, vou pedir para o meu repórter cinematográfico mostrar que já tem algumas pessoas por aqui chegando, né? Elas vão chegando aos poucos, algumas vêm para assistir o primeiro jogo, outras para assistir o segundo jogo. E a gente também mostra aqui, logo mais ali, a nossa cabine de transmissão, de onde ficam lá o nosso narrador, o Carlos Souza, Leanderson Lima, que também é nosso comentarista, e a gente que fica aqui no gramado fazendo todo esse trabalho para o nosso telespectador, né? Porque a gente sabe que Peladão todo mundo adora, todo mundo gosta de assistir, e a gente está transmitindo tudo ao vivo, é da nossa terra, né, Nayandra? Está na nossa tela. Volto com você. Com toda certeza, Catiane Moura. Bom trabalho para você, para toda a equipe aí da TV A Crítica. Daqui a pouquinho todo mundo ligadinho, viu? No Peladão 2019. A seguir, 80% da frota de ônibus está em circulação aqui em Manaus. Rodoviários dizem que o motivo é a falta de diesel. Eu te conto daqui a pouco, agora são 8h12. A Crítica na TV volta já já.